Mesmo sentados, convido-vos a abrirem as vossas Bíblias no livro de Josué. Josué, capítulo 12. Josué, capítulo 12, a partir do versículo 1, e vamos ler até ao versículo 13, até ao capítulo 13, versículo 7. Josué 12, 1 até 13, 7. Diz-nos assim a palavra de Deus. Estes, pois, são os reis da terra, aos quais os filhos de Israel feriram e possuíram a sua terra, de além do Jordão, ao nascente do sol, desde o ribeiro de Arnon até ao monte de Hermon e toda a planície do Oriente. Seón, rei dos amorreus, que habitava em Esbon, a que se senhoreava desde Aroer, está na borda do ribeiro de Arnon, desde o meio do ribeiro, e desde a metade de Gileade até ao ribeiro de Jaboque, o termo dos filhos de Amon. E desde a campina até ao mar de Sineroth, para o Oriente, e até ao mar da Campina, o mar salgado para o Oriente, pelo caminho de Beth-Jesimoth, e desde o sul abaixo de Asdoth-Pisga. Como também o termo de Og, rei de Bazã, que era do resto dos gigantes, e que habitava em Astaroth e em Edrei. E senhoreava no Monte Hermon, e em Salcha, e em toda a Bazã, até ao termo dos Gesureus e dos Maacateus, e a metade de Gileade, termo de Seón, rei de Esbon. A estes Moisés, servo do Senhor, e os filhos de Israel feriram. E Moisés, servo do Senhor, deu esta terra aos Rubenitas, e aos Gaditas, e à meia tribo de Manassés, em possessão. E estes são os reis, os quais feriu Josué e os filhos de Israel da aquém do Jordão, para o ocidente, desde Baal-Gad, do vale do Líbano, até ao Monte Calvo, sobe a Seir, e Josué a deu às tribos de Israel em possessão, segundo as suas divisões, que havia nas montanhas, e nas planícies, e nas campinas, e nas descidas das águas, e no deserto, e para o sul, o Eteu, o Amorreu, e o Cananeu, o Perezeu, o Eveu e o Jebuseu. O rei de Jericó, um. O rei de Ai, que está ao lado de Betel, outro. O rei de Jerusalém, outro. O rei de Hebron, outro. O rei de Jarmuth, outro. O rei de Laquis, outro. O rei de Eglon, outro. O rei de Gezer, outro. O rei de Debir, outro. O rei de Geder, outro. O rei de Orma, outro. O rei de Arad, outro. O rei de Libna, outro. O rei de Adulã, outro. O rei de Macedá, outro. O rei de Betel, outro. O rei de Tapua, outro. O rei de Afer, outro. O rei de Afec, outro. O rei de Lassaron, outro. O rei de Madon, outro. O rei de Azor, outro. O rei de Simron-Meron, outro. O rei de Aksaf, outro. O rei de Taanac, outro. O rei de Megido, outro. O rei de Quedes, outro. O rei de Jocneam, do Carmelo, outro. O rei de Dor, em Nafoth-Dor, outro. O rei das nações de Gilgal, outro. O rei de Tirza, outro. 31 reis ao todo. Era, porém, Josué já velho, entrado em dias, e disse-lhe o Senhor: já estás velho, entrado em dias, e ainda há muitíssima terra ficou para possuir. A terra que fica de resto é esta: todos os termos dos filisteus e toda a Gesur, desde Sior, que está de fronte do Egito, até ao termo de Ecrón, para o norte, que se conta ser dos cananeus, 5 príncipes dos filisteus, o Gazeu, o Asdodeu, o Escalonita, o Geteu, o Ecroneu e os Aveus. Desde o sul, toda a terra dos cananeus, e Meara, que é dos Sidónios, até a Fec, até ao termo dos amorreus. Como também a terra dos Gibleus e todo o Líbano para o nascente do sol, desde Baal-Gad ao pé do Monte Hermon, à entrada de Hamas. Todos os que habitam nas montanhas desde o Líbano até Misrefoth-Maim,
e todos os sidónios eu os lançarei de diante dos filhos de Israel. Tão somente faz que a terra caia a Israel em sorte, por herança, como já te tenho mandado. Reparte, pois, agora esta terra por herança às 9 tribos e à meia tribo de Manassés. Temos seguido este livro até este momento. Esta não é propriamente para nós aquilo, pelo menos numa leitura mais superficial, a parte mais entusiasmante do livro, porque, especialmente a partir de agora, temos a divisão da terra por todas as tribos, uma a uma, por cada família. Temos visto durante o livro aquilo que temos visto até agora, e podemos dividir o livro de Josué de forma simples em 4. Temos a passagem, aquela preparação e a passagem do Rio Jordão. Essa é a primeira secção. Temos depois a conquista da terra, que é o que temos seguido até ao capítulo 12. E, portanto, temos Jericó, temos Ai, temos a campanha do Sul, temos a campanha do Norte, até este momento. E temos agora, a partir do capítulo 13, e, portanto, os capítulos 12 e 13 são uma passagem de uma secção para outra da conquista da terra e a divisão da terra. E, portanto, estamos no meio de uma passagem entre a conquista e a divisão. E enquanto avançamos no livro de Josué, temos notado muita repetição, recorrência de padrões e de temas. E, de facto, a minha esposa diz que eu estou sempre a repetir-me e ela tem razão. Sabem, irmãos, a nossa cultura despreza a repetição. Aborrecemo-nos facilmente. Nunca tivemos tantas crianças aborrecidas como hoje. Mas infelizmente podemos dizer isso também relativamente aos adultos. As pessoas estão sempre à procura de coisas novas. Pessoas querem novidades. A repetição é considerada não apenas desnecessária, mas lá está, aborrecida. Estamos sempre à procura de algo que possa excitar os nossos sentimentos, captar a nossa atenção de uma forma nova. Nós queremos aquele entusiasmo do que é novo. E claro, uma das razões para esta atitude e expectativa é o facto da nossa sociedade viver a uma grande velocidade. As coisas evoluem a uma rapidez que nós nunca vimos antes. E a tecnologia é talvez o principal motor deste movimento. Saiu o novo telemóvel e as pessoas estão entusiasmadas, mas esse entusiasmo dura pouco tempo porque o novo telemóvel da nova série está prestes a sair. O que era um grande entusiasmo no ano passado está ultrapassado este ano. Vivemos ansiosos pela coisa nova, mas quando finalmente temos a coisa nova na mão, o entusiasmo esmorece, desvanece rapidamente. E infelizmente nós também somos tentados a entrar neste estado de espírito. Sabe, irmãos, esta cultura tira-nos a capacidade de aproveitar e de reconhecer as bênçãos que Deus nos dá. Tira-nos a capacidade de refletir, de pensar. Porque tudo tem de correr rápido. E nós temos dificuldade em parar. Temos tantos ruídos, tantas distrações à nossa volta, que perdemos esta capacidade. Perdemos a capacidade de pensar e meditar. Uma palavra que parece que simplesmente desapareceu do vocabulário moderno. Meditar. Satanás está a usar a arma da distração e da ocupação de uma forma muito eficaz. Mas tal como Paulo disse aos Filipenses, não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas. E é uma segurança para vós. Queridos irmãos, precisamos de repetição. Porque as coisas mais importantes da vida nunca perdem o seu significado. Nós é que temos a tendência de nos distrairmos delas. Precisamos de repetição por causa da nossa natureza pecaminosa, que tantas vezes nós tendemos ou a esquecer ou a minimizar. Precisamos de repetição, porque Satanás usará tudo o que tem ao seu alcance para nos manter distraídos daquilo que é realmente importante. E é por isso que os ritmos, que as rotinas são importantes para nós. Nós somos seres de rotinas. E as coisas mais importantes não perdem o seu significado. É verdade, pode haver o risco do ritualismo. Mas não vamos deitar o bebé fora com a água do banho. Certo?
A rotina é importante para nós. É por isso que semana após semana nos reunimos. É por isso que nós não estamos cansados de nos reunir e celebrar a ceia do Senhor. Porque é tudo o que nós somos, é a nossa identidade, é a nossa esperança, é o fundamento da nossa fé. É o fundamento daquilo que nós esperamos. Deve ser a razão pela qual nós fazemos todas as coisas. É a cruz do Senhor Jesus. Porque se não fosse Ele, nós não teríamos significado, não teríamos razão para viver. Sabem, esta é a razão pela qual o pastor é chamado a pregar a Escritura e a expor, como o apóstolo Paulo diz, a expor nada para além de Cristo e este crucificado. De que o Senhor Jesus, a sua encarnação, a sua vida, a sua morte, a sua ressurreição, a sua ascensão, a sua sessão, a sua vinda futura. Irmãos, estas coisas são de tal significado, têm tanto alcance e podem ter tanta influência da nossa vida. É tão rico no seu conteúdo, é tão suficiente para podermos aprender e refletir e meditar e aprender a vida, a viver a vida como Deus deseja que nós vivamos. E é por isso, irmãos, que temos de ser capazes de parar, de exercitar as nossas mentes, ser capazes de exercitar a nossa concentração. É este Evangelho, o Evangelho do Senhor Jesus, que nós não estamos cansados, nem queremos nunca estar cansados ou aborrecidos de anunciar. O Evangelho do qual não nos envergonhamos, porque ele continua a ser o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Caso alguém esteja aqui que não seja cristão ou que não tenha nunca ouvido falar sobre este Evangelho do Senhor Jesus, é algo simples. Evangelho significa boas notícias. Porque nós acreditamos que existe um Deus que criou todas as coisas e que nos criou a nós. Mas também acreditamos que, infelizmente, nós nos rebelamos contra esse Deus. Nos tornamos independentes dele. Lhe desobedecemos e que, por isso mesmo, ele tem o direito de nos condenar. Ele é justo e condena-nos no nosso pecado e na nossa desobediência. Mas as boas notícias são estas. É que este Deus enviou o seu próprio Filho, que se tornou um ser humano como tu e eu, que viveu uma vida perfeita, a vida que Deus nos chama a viver, a que nós nunca fomos capazes de viver. Mas que não apenas isso, mas que se ofereceu a si mesmo para pagar a culpa do nosso pecado. E é por isso que nós falamos em boas notícias. Porque Jesus fez o que nós não seríamos capazes de fazer. E Jesus tomou sobre si o pecado que era nosso. Para que todo aquele que coloca a sua confiança, se arrepende e o segue, possa ser salvo. Este é o Evangelho que nós não nos cansamos. Este é o Evangelho que nós anunciamos todos os domingos. É o Evangelho que nós repetimos em casa. É o Evangelho que é o nosso alimento. E é por isso, porque necessitamos de ouvir o Evangelho uma e outra vez. É porque precisamos de repetição para sermos continuamente chamados e lembrados das coisas que são mais importantes, que vos convido a pensarem em 3 verdades simples. Número 1, um Deus soberano. Número 2, um povo obediente. Número 3, uma herança certa. Um Deus soberano, um povo obediente, uma herança certa. Um Deus soberano. Lembremos-nos uma das verdades fundamentais que nós temos visto ao longo que vamos lendo o livro de Josué. Se vos perguntar qual é a personagem principal deste livro, ou talvez uma melhor pergunta, uma visão mais alargada. Quem é que está sempre, não apenas no tempo de Josué, mas em toda a história, quem é que está sempre presente na história de Israel? É Abraão? É Isaac? É Jacó? Ou será Moisés? Ou será Josué? Será David? Será Salomão? Ou talvez um dos profetas? Samuel, Elias, Eliseu, Isaías, Jeremias, Ezequiel? Todos eles fizeram parte da história. Eles foram servos fiéis. Mas quem está sempre presente é Deus. Ele é soberano. A história é sua. O povo é seu. Mais uma vez, nós podemos ser tentados, enquanto lemos Josué, a olhar para aquilo que Moisés ou Josué fizeram, como figuras principais. Mas aquilo que temos visto à medida que lemos este livro, aquilo que une Moisés e Josué, aquilo que une quem Israel é e o que vai fazendo,
é o seu Deus. Por esta altura do texto que nós lemos hoje, Moisés já morreu, Josué diz-nos que está velho, portanto morrerá em breve, mas a história vai continuar. Porque os homens passam, mas Deus permanece para sempre. O plano de Deus é de eternidade em eternidade. E por isso vos perguntar, enquanto lemos esta história, enquanto vemos a conquista, enquanto vemos agora o povo de Israel a tomar posse das promessas de Deus, quem recebe o crédito? Quem recebe a glória? Quem é que está a ser louvado em última instância? Moisés ou Josué? Bem, deixem dizer, em parte eles são louvados, mas são louvados por quê? São louvados pela sua obediência. É Deus quem recebe o crédito, é Deus quem recebe a glória. E tal como no passado, também no presente, e assim será também no futuro. Vejam o que Deus diz a Josué, no capítulo 13, no versículo 6. Deus coloca sobre si, eu sou a figura principal desta história. Tu não foste capaz, Josué. Existem ainda muitas coisas por cumprir, mas eu os lançarei fora diante dos filhos de Israel. Josué, tu estás velho, tu estás avançado em dias, tu morrerás em breve, mas eu sou eterno, Josué. Josué, tu conseguiste cumprir em parte porque foste obediente ao que eu disse, mas eu cumprirei todas as coisas. Tal como aconteceu com Israel, queridos irmãos, assim é nas nossas vidas. Demos louvor e adoração ao nosso Deus. Adoremos aquele que nos criou, aquele que nos sustenta, em quem temos a vida, aquele que nos dá capacidades para trabalhar. Mas ainda mais, adoremos o Pai que nos amou. Adoremos o Filho que se entregou por nós. Adoremos o Espírito Santo no qual nós fomos selados para a nossa salvação. Precisamos de repetir estas verdades vezes sem conta. Precisamos ser lembrados em tudo o que fazemos, em todos os nossos sucessos, e lembrar-nos que todos eles apontam para Deus como o grande autor e ator nas nossas vidas. Quando vemos esta realidade, nós podemos desfrutar daquilo que conseguimos alcançar, sem nunca esquecer de dar glória a Deus, que nos capacita para todas as coisas. Irmãos, também nos ajuda a lembrar que todas as coisas pertencem a Deus. Coloca-nos na posição correta de humildade, para que possamos também reconhecer que não devemos viver para nós próprios, mas devemos viver para Deus e em favor do seu reino. Nós iremos ser tentados uma e outra vez a olhar para nós como a fonte da razão do nosso sucesso. E esta, deixem-me dizer, é uma tentação real para todos nós. Já alguma vez, por exemplo, te apercebeste da tentação que está presente mesmo quando cumprimos a melhor das nossas ações? Já alguma vez sentiste aquela satisfação por teres feito algo de bom? Eu refiro-me àquela sensação de estarmos a dar palmadinhas nas costas por sermos bons. Sabem que na Bíblia isso tem um nome, é orgulho. Porque mesmo na melhor das nossas ações, temos a tentação para olhar para nós. Temos a tentação de olhar para nós e pensarmos, não sou eu tão bom? Deus lembra-nos que o nosso sucesso aponta em última análise para Ele. Como aquele que é o doador. Tem como objetivo nos levar à ação de graças e à gratidão. Que é vermos como as bênçãos de Deus estão permanentemente na nossa vida. Vermos o Deus que cuida de nós. E temos de pedir ao nosso Deus que nos ajude a esmagar o nosso orgulho e a nossa arrogância a cada passo das nossas vidas. Além disso, irmãos, o reconhecimento da fonte do sucesso dos israelitas, do nosso próprio sucesso, também fundamental em tempos de luta. O sucesso, em última instância, não depende de Moisés, não depende de Josué, não depende de qualquer outro ser humano. Permitam-me dizer isto, irmãos. Enquanto pastor desta igreja, é um grande conforto saber que a condição eterna das vossas almas não depende de mim. Irmãos, esse seria um fardo que eu jamais seria capaz de suportar. Entendem, irmãos?
Imaginem que me era dada a responsabilidade de cuidar e pastorear um rebanho e que Deus me dizia: a sua condição futura e a condição das suas almas e a sua condição eterna depende da forma como tu cumpris o teu ministério. Impossível, irmãos. Era desistir imediatamente. Um fardo que nenhum homem poderia suportar. Mas a soberania de Deus é, em vez disso, a nossa segurança. E que consolo é a soberania de Deus nos momentos de dificuldade e de sofrimento. Que consolo saber que a história em geral, que a história das nossas vidas, até ao mais ínfimo pormenor, não são deixadas ao acaso ou expostas à vontade dos homens, mas estão debaixo da vontade de um Deus que é ativo e é soberano. É exatamente por isso que Charles Spurgeon disse que a soberania de Deus é a almofada sobre o qual o Filho de Deus repousa a sua cabeça à noite e lhe dá uma perfeita paz. Entenda, irmão, que é nós podemos agir, nós podemos cumprir todas as coisas que Deus nos chama a fazer. Em última instância, nós repousamos na sua soberania. Nós chegamos à noite, colocamos a nossa cabeça na nossa almofada e entregamos a nossa vida a Deus. Senhor, cuida de mim. Os cristãos maduros conhecem bem esta verdade. Naqueles momentos em que as circunstâncias pareciam estar fora do nosso controle, em que as circunstâncias nos esmagam, nessas alturas nós somos confortados pela soberania do nosso Deus. Uma soberania que é maior e mais poderosa do que nós. Uma soberania que é maior e mais poderosa do que o nosso pecado ou de qualquer circunstância. Uma soberania que sustenta a nossa esperança. Assim como nos tempos de Josué também hoje, nós adoramos um Deus que é ativo e é soberano. Mas temos visto também um povo obediente. Ponto número 2. Enquanto reconhecemos a soberania de Deus, vemos também que Moisés, Josué e Israel eram personagens ativos, não passivos. Vejam o versículo 1 do capítulo 12. Estes, pois, são os reis da terra, aos quais os filhos de Israel feriram e possuíram a sua terra de além do Jordão. Ou o versículo 6. A estes, Moisés, servo do Senhor, e os filhos de Israel feriram. Ou o versículo 7. E estes são os reis da terra aos quais Josué e os filhos de Israel feriram, daquém do Jordão. Irmãos, o facto de termos um Deus ativo e soberano, temos repetido esta verdade vezes sem conta, não é motivo ou razão para passividade. Os israelitas não ficaram sentados nas suas tendas à espera que Deus enviasse os seus anjos e conquistasse a terra. Deus não nos criou para sermos espectadores. Deus não nos criou para assistirmos à ação dos outros. Deus criou-nos para fazermos parte da história e sermos personagens ativos. O facto de Deus ser o personagem principal não anula a nossa ação, não anula a nossa responsabilidade. A soberania de Deus não significa que nós sejamos marionetas ou fantoches. A soberania de Deus não anula a nossa vontade. O Deus que prometeu é o mesmo Deus que ordenou. As palavras de Deus são para serem confiadas e obedecidas, porque a fé é exatamente isso. É confiança. A soberania de Deus não conduz à passividade, pelo contrário, a soberania de Deus é a única base sustentável sobre a qual podemos verdadeiramente agir e viver. Porque não existe uma fé verdadeira sem trabalho. Como disse Lutero, a fé é uma coisa viva e inquieta. Uma fé verdadeira é uma fé que trabalha. Provavelmente o melhor resumo desta verdade é Filipenses 2, versículos 12 e 13. Quando somos ordenados, operai a vossa salvação com temor e tremor. Não somos ordenados, sentem-se porque o Espírito Santo tratará de todas as coisas. Não. Operai, trabalhem a vossa salvação. Corram a corrida que está perante vós. Procurem obedecer. Procurem cumprir a missão que Deus nos deu para de cumprir. Sabendo isto. Versículo 13. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar,
segundo a sua boa vontade. Entendem a segurança? A nossa segurança não é a nossa passividade. A nossa segurança é que na nossa ação Deus está a trabalhar em nós. Sabemos que na nossa ação Deus trabalha tanto na nossa vontade, no nosso coração, como na nossa ação. Entendem, irmãos? É a nossa segurança. É aquele que opera, é aquele que trabalha em nós. E mais uma vez, este conhecimento é tanto um consolo como uma exortação para nós. É um consolo porque a soberania e o poder de Deus são o fundamento em que nos apoiamos. A certeza de que os nossos esforços serão bem-sucedidos. Porque a soberania de Deus é de facto a única razão pela qual nós podemos confiar e ter a certeza que aquilo que Deus nos chama a fazer, nós poderemos cumprir. A soberania de Deus é mais forte que a nossa fraqueza, a soberania de Deus é mais poderosa do que o poder do nosso pecado, a soberania de Deus é maior do que a nossa vontade fraca. Já deste conta que todas as pessoas que oram com base na soberania de Deus? As pessoas podem negar parte da extensão da soberania de Deus. Mas já pensaram que a oração pressupõe que nós acreditamos que Deus pode de facto agir? Que Deus tem de facto autoridade e tem de facto poder? Senão de que outra razão teríamos para nós orar? Crentes sabem, mesmo que alguns o neguem, que por muito que se faça, ninguém é capaz de mudar o coração de ninguém. E é por isso que nós oramos pela conversão de pessoas. Porque nós sabemos que só Deus pode mudar o seu coração. Os cristãos sabem, mesmo que alguns neguem, que até os nossos corações são propensos ao pecado. E é por isso que nós pedimos que Deus nos ajude. Porque sabemos que tem de ser o seu poder e não o nosso. Para fazer o que não somos capazes de fazer até por nós próprios. E é por isso que é uma exortação, irmãos, também. Porque a soberania de Deus e os seus mandamentos nos conduzem à ação. Mas agora preciso fazer um pequeno esclarecimento, porque muitas vezes, ou pelo menos alguns textos das Escrituras, tendem a ser mal interpretados. Em particular, neste caso, o texto de Filipenses 4,13, quando diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Irmãos, quando Paulo diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, ele não está a dizer tudo o que tu quiseres fazer, podes fazer e vais cumprir, porque Deus vai estar contigo em qualquer coisa que faças. Não é isso que Paulo diz. Paulo está a dizer, em tudo aquilo que Deus me pede para fazer, independentemente das circunstâncias onde me encontrar, eu tenho o poder de fazer todas as coisas, porque é Ele que me dá essa força. O sucesso depende da obediência e da obediência à vontade de Deus. Em tudo o que Deus nos chamar a fazer, sereis bem-sucedido. Em tudo o que não for da sua vontade, cairás. Filipenses 4, 10 a 13, o contexto daquilo que Paulo diz. Quando diz, ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim. Eles tinham enviado uma oferta ao apóstolo Paulo para o seu sustento. E depois diz, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isto como que por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas eu estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. E agora sim, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo, que é o apóstolo do próprio Deus, procura cumprir a missão que lhe foi confiada. E nesta missão ele aprendeu a obedecer em qualquer situação, em qualquer circunstância. A circunstância não define quem ele é, a circunstância não define a sua missão, a circunstância não define o seu sucesso, porque o seu sucesso é agradar a Deus. O seu sucesso é obedecer a Deus. E enquanto ele procura obedecer a tudo o que Deus lhe pede para ele fazer, ele tem uma certeza. É que independentemente da circunstância onde se encontrar, Deus o fortalece para aquilo que o chama a fazer. O mesmo se passou com os israelitas
E o mesmo se passa connosco, irmãos. Irmãos, nós não podemos responsabilizar Deus por nada que Ele não nos tenha prometido ou mandado fazer. O que é que isto significa? Significa que não esperes que Deus te abençoe quando tu vives em pecado. Não responsabilizes Deus por coisas que Ele nunca prometeu. Não responsabilizes Deus porque tu oraste para ter riquezas e Ele não te deu riquezas. Porque Ele nunca prometeu riquezas. Aquilo que Ele prometeu foi estar contigo. Aquilo que Ele prometeu foi sustentar a tua fé. Aquilo que Ele prometeu foi dar-te o pecado para combateres o pecado. Aquilo que Ele prometeu à Igreja é que Ele tem a autoridade sobre todas as coisas, que Ele está presente connosco e, portanto, nós podemos pregar o Evangelho livremente. Isto foi o que Ele nos prometeu e nas coisas que Ele nos prometeu e nas coisas que Ele nos chama a fazer. Então Ele dá-nos esse poder para permanecermos firmes. Espera em Deus e espera que Deus seja fiel em tudo o que Ele prometeu. Porque Ele é fiel. E porque Ele é fiel, ponto número 3, nós temos uma herança que é certa. O povo de Israel recebe, notem isto pela primeira vez na sua história, a herança prometida. É o que nós vemos agora a partir do capítulo 13. Terra que Deus tinha prometido aos seus pais. Depois de todas as batalhas, depois de todos os inimigos terem sido derrotados um a um, imagina o quão importante este momento da história foi para aquele povo. Uma promessa que tinha sido feita há 400 anos aos seus antepassados. E eles agora, finalmente, começam a receber a sua herança. Conseguem imaginar a alegria? Conseguem imaginar o entusiasmo? De que finalmente eles estão a tomar posse e de que Deus foi fiel. De que Deus não se esqueceu das suas promessas. De que Abraão não viu aquele momento, mas de que Abraão creu em Deus. Que Isaac creu em Deus. Que Jacó creu em Deus. Que José creu em Deus. De que Deus haveria de cumprir todas as coisas que ele tinha prometido. Mas agora nota que é importante para nós, porque nós somos limitados e somos limitados ao espaço e ao tempo. Nota a agenda de Deus, porque Deus é infinito e nós não somos. Ele é eterno, nós não somos. Nota esta diferença e esta diferença entre a promessa e o seu cumprimento. Lembra-te que 400 anos passaram, mas Deus não se esquece das suas promessas. Lembra-te do momento em que Josué recebe parte da sua herança. Ele já era o quê? Ele já era velho. O que significa que ele esperou toda a sua vida para poder receber a sua herança. Pensa na história. Pensa na encarnação, na vida, na morte, na ressurreição do Senhor Jesus. E lembra-te que foi há 2000 anos que o teu Deus garantiu a tua salvação. De que já estavas, ainda que em 2000 anos de separação de história, de que o teu nome já estava inscrito naquela cruz. Que os teus pecados já estavam a ser cravados naquela cruz há 2000 anos. Ainda que esteja a ser cumprido hoje. Lembra-te por isso da segunda vinda do Senhor Jesus. Porque ainda que a vejamos em esperança, ainda que confiemos em fé, assim como Deus cumpriu todas as suas promessas no de passado, assim como Deus é fiel conosco hoje aqui no de presente, Ele vai cumprir todas as suas promessas no futuro. Ele não tarda. Pode ser alongado para nós que somos limitados. Mas para Deus, um dia é como 1000 anos. 1000 anos como um dia. Ele não tarda nas suas promessas. Ele cumpre todas as coisas no seu tempo certo. É por isso que sabem, irmãos, que aquilo que para nós é uma lista aborrecida de reis, é para o narrador o desenrolar da fidelidade de Deus. Os irmãos gostaram desta lista de reis? E este um, e aquele outro, e mais aquele outro, e mais aquele outro, e mais aquele outro. Aquilo que para nós parece sem significado é o narrador a descrever, ponto a ponto, a forma como Deus foi fiel.
passo a passo, batalha a batalha, circunstância a circunstância, luta após luta, de que Deus estava lá e finalmente cumpriu todas as suas promessas. Como é necessário, irmãos, nós também contarmos as bênçãos de Deus na nossa vida. Sem cuidado, no meio de tudo aquilo que Ele nos dá, nós podemos esquecer do tanto que Deus está a fazer. Conta as bênçãos. Dize-as de uma vez. Hás de ver surpreso tudo quanto Deus já fez. Entendem, irmãos? Conta as bênçãos. Dize-as de uma vez. Foi este rei, foi mais este rei, foi mais este rei, foi mais este rei. Foi esta luta, foi esta circunstância, foi esta dificuldade. E mesmo nos momentos em que pareceria que nós não íamos aguentar, o Senhor Jesus nos sustentou em cada etapa da nossa vida. E se Ele o fez até hoje, Ele vai continuar a fazer. Como disse Calvino, embora cada uma das coisas agora sumariamente mencionadas, ele está a falar deste texto, tenha sido anteriormente dada com mais pormenor, há uma razão muito boa para colocar aqui diante dos nossos olhos, como que uma imagem viva da bondade de Deus, provando que houve uma completa ratificação e cumprimento da aliança feita com Abraão. Tal como consta das palavras, à tua descendência darei esta terra. Isto tinha sido o que Deus tinha prometido. Gênesis 12, 13, 15. E depois ele termina e diz: esta imagem viva da graça de Deus é aqui apresentada diante de nós, como se a realidade estivesse realmente presente. Então, usando as palavras de Ralph Davis, estes versículos não pingam de tédio. Eles vibram de excitação. Não se trata de tédio, mas de gratidão. Entendem, irmãos? Se nós pensarmos a razão pela qual esta lista lá está, se pensarmos todos os detalhes, é lembrarmos, irmãos, que aqueles detalhes representam cada pormenor da fidelidade de Deus na vida daquele povo. E eles precisam de ser notados, precisam de ser registados, precisam de ser lembrados. Porque a nossa tendência, irmãos, e sejamos sinceros, é que em cada luta nós tendemos a esmorecer. A cada luta nós tendemos a ficar deprimidos. E é por isso que a cada luta, a cada dificuldade, nós precisamos de ser lembrados. Tiago, lembra-te. Lembra-te do que Deus fez ali, e fez ali, e fez ali, e fez ali. Tiago, lembra-te quando naquela circunstância tu pensavas que não tinhas mais nada em ti e Deus sustentou-te mesmo contra a tua fraqueza. Tiago, lembra-te, porque aquilo que tu achavas impossível naquela altura tornou-se possível pela graça de Deus. Mas pensem agora também, irmãos, se os israelitas poderiam estar tão entusiasmados com a sua herança terrena, com aquela terra, quanto mais nós podemos estar entusiasmados e expectantes. Nós já estamos na posse de tantas bênçãos, mas a nossa herança é certa no Senhor Jesus. Jesus já cumpriu todas as coisas. Tal como os israelitas, também nós recebemos uma herança. Esta herança é melhor. Notem que o livro de Josué apresenta-nos o passado, o presente e o futuro. Deus agiu no passado, Ele é a razão pela qual eles desfrutam as bênçãos atuais, mas também diz o texto que ainda existe muita terra para de conquistar. Meus queridos irmãos, esta é uma ilustração e um exemplo para nós hoje. Deus já provou ser fiel, mas nós continuamos a olhar com expectativa. Para quando, irmãos? Para quando nós virmos o Senhor Jesus face a face? Também nós podemos esperar com esperança. Porque, mais uma vez, depois de todas as batalhas, depois de todos os inimigos terem sido derrotados um a um, depois de termos de enfrentar aquilo que a Bíblia descreve como o último inimigo, que é a morte,
então nós veremos o Senhor face a face. E então não haverá mais sofrimento, não haverá mais dor e não haverá mais lágrimas. Porque nós seremos transformados, porque toda a criação será renovada e o povo que Deus comprou para si mesmo, de todos os lugares e de todos os tempos, de todas as nações, de todas as etnias, homens e mulheres, jovens e velhos, todos, sem exceção, todos os que estão em Cristo, iremos estar juntos a louvar o nosso Deus, a olharmos para a história das nossas vidas e a vermos como Deus foi fiel. Queridos irmãos, esta é a herança que nós procuramos. Uma herança que não se limita a uma minúscula terra na Palestina, mas uma herança que tem proporções cósmicas. E é esta herança que deve estar à nossa frente todos os dias, para não nos deixarmos distrair com os nossos míseros sucessos terrenos, com as nossas míseras possessões terrenas. E olhemos para aquilo que vale a pena. E olhemos para a herança que temos prometida. Esse é o prémio que nós esperamos ansiosamente. Não é um prémio terreno, mas quando virmos o Senhor Jesus face a face. Quando desfrutarmos da sua presença de forma perfeita. Este é o tesouro que vale a pena perseguir. Este é o tesouro pelo qual vale a pena vender todos os outros tesouros. Oh, meus queridos irmãos, que nós possamos dizer de todo o coração com o apóstolo Paulo, texto que também lemos na carta aos Filipenses, no capítulo 3, versículos 8 a 12, e que possa ser também a nossa oração e o nosso desejo. E, na verdade, também tenho por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual eu sofri a perda de todas as coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação das suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Não que já a tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Que este seja o nosso alvo. Que este seja o nosso alvo pessoal, que este seja o nosso alvo enquanto igreja. Nós queremos ver Jesus. Nós queremos conhecê-lo mais. Nós queremos amá-lo mais. Nós queremos obedecê-lo. Mas queremos também que outros o possam conhecer. Queremos também que outros o possam seguir. Porque não existe tesouro maior do que o Senhor Jesus. Não existe herança maior do que aquela que nós temos nele. Vamos orar. Pai do céu, a única razão pela qual nós somos o que somos é por ti. É pela tua soberania. É porque nos elegeste mesmo antes da fundação do mundo. É porque o teu Filho se dispôs a morrer naquela cruz para pagar a culpa do nosso pecado. É porque o Espírito Santo, de acordo com a tua vontade, continua a trabalhar nos nossos corações. É porque o Espírito Santo nos selou. E esse selo não pode ser quebrado, porque é o selo da tua autoridade. Pai, ajuda-nos a acreditar nestas coisas e ajuda-nos a viver à luz delas, para que a herança que nos está prometida, para que o vislumbre da face do teu Filho Jesus seja a razão da nossa existência e da nossa vida, pessoal e de igreja. É no nome dele e só no nome dele que nós sabemos que tu recebes as nossas orações. É no nome dele que nós oramos. Amém.